E aí, bom dia. Deus nos abençoe nessa manhã, especialmente no estudo da palavra, que nós já iniciamos aqui, já aprendemos um pouco mais hoje e vamos continuar o nosso estudo. Mas antes disso, nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus, sobre nossas vidas e sobre as pessoas por quem nós estamos intercedendo. Então nós estamos orando por algumas pessoas que estão enfermas, outros que estão enlutados, precisando de consolo e conforto do Senhor. E aí nós estaremos orando agora. E gostaria de saber se há algum motivo especial que alguém queria pedir oração. Conceição. O pastor Nilson, que está no hospital, só Deus, a situação, só Deus. E o tal de Ed, da irmã de primo de Débora, que também está. E o Marco Antônio Pereira, para Deus ter misericórdia. Amém. Grande família. Grande família, isso. Cláudia? Família de Marcos. Família de Marcos, isso. Paulinha? Minha vida espiritual para cuidar lá dos meus filhos. Mais alguém? Sejamos? Para mim, Tiago, precisão complicadíssima. Direção, então, Precisando de direção. Direção. Natal e Roberto. Saúde. Tá. Beleza? Eu estou conversando da minha família e com várias pessoas da minha família também. Você? Família. Isso. Salvação da minha parentela. Isso. Betinho. Saúde. Isso. Tá. Amém. Vamos orar então? Pai bondoso, te damos graças, Senhor, por mais um dia de vida que nos dá. E também, Senhor, a oportunidade que nos concede de reunir como igreja, Senhor, aqui nesse lugar, para te adorar, para te exaltar, Senhor, e reconhecer a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, em nossas vidas. Queremos, ó Deus, nessa hora, colocar os pedidos que foram feitos aqui nas tuas mãos. Lembramos, Senhor, dos nossos irmãos também que estão enlutados, estão sofrendo, ó Deus, pela perda dos entes queridos. Pedimos o consolo, o conforto, Senhor, na vida deles. Também os irmãos que estão fazendo tratamento, Senhor, pedimos que tua mão, Senhor, opere na vida de cada um deles. Abençoando também, Senhor, os mais idosos da nossa igreja, cobrindo a vida deles com as tuas mãos poderosas. Ó Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor não tem deixado faltar nada nas nossas vidas. E te agradecemos, ó Deus, pelo sustento, pela direção, pelo amparo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. E pedimos agora, Pai, que o Senhor continue falando ao nosso coração por meio da tua palavra. Estamos reunidos, ó Deus, para estudá-la, que nós possamos aprender dela, Senhor, e crescer um pouco mais, ó Deus, no conhecimento do Senhor. Muito obrigado, Pai. Pedimos também pelo culto à noite que nós teremos, Pai. Será um culto especial nessa noite. Pedimos que o Senhor nos abençoe também, Senhor, e que o pastor Cássio traga uma palavra que venha, Senhor, do Senhor para a nossa vida. Amém. Pedimos, ó Pai, a tua bênção e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o aviso que eu tenho para dar é que hoje, no culto à noite, o culto que nós estamos chamando de culto das missões, é um culto especial. Nós estaremos recebendo aqui o pastor Cássio, que é o secretário sinodal de missões do nosso sínodo. Ele é professor no seminário também de missões. Ele estará conosco hoje à noite aqui, trazendo a palavra no culto. Então convide pessoas para estarem aqui. Será uma oportunidade também de ouvirem uma palavra evangelística, uma palavra aí para o coração dos familiares de vocês aí, tá? Então logo mais à noite, tá bom? Nós vamos separar para o estudo, então, dos adolescentes para baixo, irão, e os outros jovens e adultos permanecerão aqui comigo. Tem? Qual que é o nome da senhora? Vânia. Seja bem-vindo, viu, Vânia? Seja bem-vinda. Jesus te abençoe. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, nós vamos ler no capítulo 6 de Romanos. Nós vamos
começar, irmãos, no versículo 18. Foi onde nós paramos, né? Romanos, capítulo de número 6. Nós leremos a partir do verso 18. Nós vamos ler até o versículo de número 23. Romanos, capítulo 6, do versículo 18 até o versículo de número 23. Amém? O texto diz assim: E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe o texto para a nossa edificação, e nós vamos continuar a nossa meditação aqui, o nosso estudo. Irmãos, temos que fazer um paralelo aqui importante para que a gente possa compreender o texto, né? Os irmãos lembram que nós falamos do homem. Vamos colocar aqui, vamos pôr o crente, só crente aqui nós estamos dizendo é o cristão, tá? Crente e o não crente. Então, o não crente, irmãos, lembra que nós dissemos que ele tem corpo e alma. E o crente, uma vez que ele nasceu de novo, então ele tem corpo, alma e espírito. Tá? Corpo e alma, corpo e alma. Então, todas as sedes da racionalidade. Então vamos pensar: vontade, emoção, sentimentos, decisões, tudo que envolve a nossa racionalidade, tudo que envolve a nossa racionalidade está aqui na alma. O corpo é apenas expressão dessas coisas, de algumas delas, né? Porque há situações em que só a alma é que faz. Então o pecado, normalmente o pecado ele é, Tiago fala sobre isso, né? Então primeiro que a pessoa engravida do pecado, né? E aí ele dá a luz. Então é o corpo expressando aquilo que está dentro da pessoa. Então todas as atitudes, todos os pensamentos, todos os desejos, todas as reações do ser humano, elas começam na alma, né? E aí elas são então apresentadas no corpo. Então o corpo expressa aquilo que a alma tem, né? Então o que está na alma. Então quando uma pessoa faz uma coisa errada, então não é algo de instinto do ser humano, né? O animal não, o animal age por instinto, só tem uma reação instintiva. O ser humano não. O ser humano é capaz de calcular, pensar antes de agir, né? O que nos difere de uma maneira assim muito própria, né, dos animais, é que nós temos a capacidade de pensar, de raciocinar antes de nós tomarmos decisões. Isso nos compromete muito mais, né? Porque quando a gente às vezes tem uma reação, às vezes a gente acha que aquilo foi assim, escapuliu, né? Não, irmãos, não escapuliu. Ou ela é algo que estava da velha natureza, na alma agindo, né, e reagindo, ou então
ela é algo que foi planejado e arquitetado. Então, a pessoa, normalmente, a pessoa age porque a alma planejou aquela ação. Então, a mente planejou aquela ação. Por isso, irmãos, quem tem problema mental não tem controle do corpo, né? Então, o corpo desconecta, né? Porque aonde que está a sede de todas as ações e reações do ser humano? Na mente, que é aonde está a alma do indivíduo. Então, aqui, na alma do não crente, tem aqui o velho homem. Então, como ele não tem o Espírito de Deus, porque morreu com o pecado, lembra? Nós já vimos isso aqui, né? Como ele não tem o Espírito, né, nele, e nem tem o Espírito de Deus agindo no Espírito, aqui, então, todas as vontades, toda a natureza do ser humano é movida pelo velho homem, que é o pecado. Lembra? O pecado, e não os pecados, né? Os pecados são atitudes, o pecado é a natureza, certo? Então, a Bíblia fala, Paulo fala isso, né, claramente, que o homem ele é totalmente corrupto, o homem sem Cristo. Então, todas as atitudes, até aquelas em que aparentemente elas são boas, né, elas são movidas por uma natureza pecaminosa. Então, ela está respondendo a uma natureza pecaminosa corrupta. Então, por isso que Paulo disse lá naquele texto, nós vimos que não há quem faça o bem, não há nenhum só justo diante de Deus, todos se corromperam, a uma se fizeram inúteis. Lembra que nós estudamos isso? Então, essa é a natureza do ser humano sem Cristo. Por quê? Porque o que comanda é o velho homem. Então, não tem ninguém que é isento disso, né? Então, todo ser humano, ou ele é comandado pelo velho homem, ou ele é comandado pelo Espírito, que nós vamos falar daqui a pouco. Isso? Só para entender aqui, eu acho até que o senhor já falou isso uma vez, mas eu queria relembrar. Se toda ação positiva que o homem pratica, o velho homem, é corrupta. Sim. Mesmo boa, é corrupta. Mas de onde vem a capacidade, mesmo corrompida, de fazer o bem, de ajudar? Isso é da natureza de Deus lá no... memória do homem Adão antes do pecado. Então o homem tem uma memória. Por exemplo, todo homem tem um sentimento de adoração, não tem? Uma vontade de adorar. De onde vem isso? Da memória lá de Abraão, que foi transferido para nós. Nós nascemos assim. Então, por isso que o ser humano, como ele não tem o Espírito de Deus para comunicar com Deus, então ele adora. Ele tem uma memória, e essa memória o leva a adorar. Adorar quem? Aí o Deus que ele não conhece, porque ele não tem. Só adora a Deus em espírito. Ele não tem o Espírito, então como que ele vai adorar a Deus? Ele cria deuses, né? Aí ele cria um Deus para ele. Então todos os atos positivos da humanidade são memórias daquilo que Deus colocou em Adão antes do pecado. E essa memória produz um desejo de querer fazer o bem. Mas ao fazer esse bem, ele é um bem corrupto. Corrompido pelo velho homem, né? Então, por isso que ele faz com interesse. Nunca que é altruísta, né? Sem desejo nenhum, sem propósito nenhum de recompensa. Mas sempre faz. Ou ele faz para ser recompensado por Deus, pensando que será recompensado por Deus, ou receber a glória do homem. É por isso que ele faz. Também não faço mais, né? Se não recebeu, você não quer fazer. Aí acha. Pergunta aí, gente. Sim, tá. Então, quando a palavra fala que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito e em verdade, ele está procurando pelos crentes, sim, por aquele que nasceu de novo. Só os que nasceram de novo. E aí a gente acha que o Espírito aqui é o Espírito de Deus, né? Que eu vou adorar a Deus em Espírito, né? No Espírito de Deus. Não, é no meu Espírito.
É porque Deus é Espírito. E só o Espírito comunica com o Espírito. Não tem jeito. Então, por isso tem que ter nascer de novo. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então não pode ver nada de Deus quem não nasceu de novo. Continua, né, morto espiritualmente. E quando o Senhor fala que o homem que não tem Deus, as obras são corruptas, é porque mesmo sendo boas, Sim. não é para a glória de Deus. Isso. Porque nós fizemos uma vez aqui uma diferença entre boas obras e obras boas. Lembra? Há obras boas no homem caído, no homem sem Cristo. Há obras boas quanto à qualidade da obra. Quanto à qualidade, não quanto à execução da obra. Então, uma pessoa pode, por exemplo, um cara que é cientista, conseguiu descobrir a cura de uma enfermidade. Então, ele lançou um remédio aí. Então, ele fez uma obra boa. Mas aquela obra boa, se ele não é nascido de novo, ela não glorifica a Deus. Ela glorifica quem? O homem. Aí ele recebe um prêmio Nobel. E aí ele vai lá para frente, exaltado por todo mundo, e ele recebe a glória, ao invés de dar glória a Deus. Então, só é boas obras aquelas que são feitas em Deus. Então, boas obras são aquelas obras boas realizadas em Deus. E obras boas por qualquer um. Qualquer coisa que, quanto ao resultado, beneficia o outro. Então, mas a gente que é crente pode fazer obra boa também. Com certeza. Pode? Às vezes faz muito, né? Quando a motivação do nosso coração está errada, né? Quando eu reclamo, quando eu acho ruim por não ser reconhecido pelo que eu fiz, aquilo foi só obra boa. Sei. Não é? Vai queimar, é palha, né? Pode, mas a glória é para quem? A glória tem que ser dada a quem? Né? A Deus. Quando receber, aí dizer assim: toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Eu fiz isso, e aliás, essa é uma boa palavra, viu, Bia? Porque Deus permite que a gente seja reconhecido e exaltado, não é para nossa glória, é para que nós voltemos a glória a Deus. Então, é uma forma de testemunho. Então, o cara fez uma coisa maravilhosa. Vamos pensar aí, né? Quer ver? Vamos citar um exemplo aqui. O jogador de futebol, né? Não, jogador de futebol foi lá e catou todo mundo e fez o gol. Aí todo mundo fala: o craque, né? Aí ele pode dizer assim: eu sou bom mesmo, eu sou o cara, né? Ou então ele pode dizer assim: não, eu estou aqui, né, louvando e exaltando a Deus. E muitos deles que são crentes levantam assim, o Fábio, ele aponta para Deus e diz assim: a glória é dele. É legal. E os contou uma coisa boa do Azar Borba, né? Que o Azar Borba estava sendo esperado para uma apresentação. E aí todo mundo lá ovacionando o Azar, né? E aí ele entrou no palco. Na hora que ele entrou no palco, ele foi cantar e cantou: ao único que é digno de receber a honra, a glória. É ele, e é para ele, né? Mas quem faz isso, gente? Só quem tem o Espírito. Então, veja, não há ninguém neutro. É isso que Paulo está dizendo. Ou você é servo do pecado, do velho homem, ou você é servo da justiça. Então não tem como a pessoa ficar neutra, né? Tá, aqui divide dois seres humanos. Agora, aqui que entra o problema, é porque esse ser humano aqui, ele tem o velho homem crucificado, lembra? Mas ele não está morto, ele só está crucificado. E como crucificado, ele ainda comanda, ele manda. Mas aí nós temos que obedecer
ou nós vamos obedecer o Espírito, que é o novo homem, né? Então também o novo homem, ou nós vamos obedecer o velho homem? Nós vamos obedecer o Espírito ou a carne? Quando fala carne na Bíblia, não está falando de matéria, está falando dessa atitude do velho homem, do comando do velho homem. Então, qual nós vamos obedecer? Aí é que está. Então Paulo fala assim: bom, vocês antigamente, aí ele fala, estou falando isso como homem por causa da fraqueza de vocês, porque vocês ainda são, né? Ainda tem o velho homem em vocês, ainda tem a carne. Então a fraqueza da vossa carne ainda tem, está dentro de nós. Ele falou assim: então, como vocês antes ofereceram o corpo de vocês para servir a quem? O pecado, né? Agora ele diz assim: ofereçam o corpo de vocês, os membros de vocês, para servirem. Aí ele coloca aqui a justiça. E é a mesma coisa, do paralelo. Então, o pecado, a velha natureza, e a justiça, a nova vida. Então Paulo está dizendo assim, que você pode escolher. Viu aí, gente, ó, o versículo seguinte, o versículo 19, né? Ele diz assim, ó: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecesse os vossos membros para a escravidão da impureza, da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, em santificação. Então, olha que coisa interessante que Paulo fala. Quando ele fala a justiça aqui, ele não está falando de justiça no termo coloquial da justiça. Ele está usando a palavra justiça aqui como modo de vida. Então, uma forma de viver, uma forma justa de vida, certo? Então está dizendo, vocês antes obedeciam o pecado e ofereciam os membros de vocês, então os membros, né, para servir o pecado, para fazer a vontade do pecado. Mas agora vocês foram libertos disso. Então o pecado já foi crucificado, a natureza pecaminosa, ela não tem mais domínio sobre vocês. Foi o versículo que nós estudamos na semana passada. Então, uma vez que ele não tem mais domínio, então está na sua mão agora escolher. Você vai obedecer a Deus ou vai obedecer o pecado? Né? Então você escolhe. Ele falou, então escolha servir a Deus. Então ele diz, então como de modo prático você vai fazer isso? Ele diz, assim como você oferecia os membros para fazer o que era errado, agora você oferece os membros para servir a Deus. E aí Paulo usa essa expressão em outra carta, quando ele diz assim, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para ter como acudir o necessitado. Viu que é uma troca de posição? Total. Então diz, olha, a pessoa roubava, então agora ele vai pegar as mãos que ele roubava e vai usar aquelas mãos para trabalhar e abençoar a vida de outra pessoa. Então é um comando recebido pelo Espírito de Deus, no espírito humano, que aí esse espírito humano vai fazer o que é a vontade de Deus e agradar a Deus, né? E vai viver de modo justo. Essa é a forma correta de viver. E aí então isso, diz Paulo, produz santificação. Então, santificação, gente, a gente pensa que está ligado apenas ao lado negativo, não é? De abster do pecado. Então, eu fazia isso, agora não faço mais. Mas a santificação, ela não é só negativa, ela é também positiva. E Paulo está falando assim, ó, é eu deixar de fazer e fazer. Então, eu deixo de fazer aquilo que era o comando do velho homem e eu passo a fazer aquilo que é o comando do Espírito. E aí eu vou viver para honrar e glorificar a Deus. Essa é a nova vida em Cristo. Foi para isso que Deus nos salvou. Ele nos chamou para vivermos assim. E Ele nos deu essa condição de podermos obedecer a Ele e fazer a vontade dEle. Mas é uma questão muito prática, não é? Então aí a gente pode colocar isso em áreas da nossa vida, né? Então veja, quando lembra que nós falamos aqui das reações, né? Normalmente assim, é claro que um crente mesmo, né, de verdade, crente mesmo, né, como todos nós somos aqui, né, não para
não arquiteta o mal, não é? Não fica pensando mal, eu vou fazer isso, vou fazer o mal, vou fazer. Não. Então, normalmente, crente mesmo, ele erra por reação. Né? Então, uma coisa vem, e aí ele se expressa de forma reacional daquela situação que ele está vivendo. Então, por exemplo, ele recebe uma ofensa, aí ele reage à ofensa. Né? Então, raramente um crente pega e para e pensa assim: não, eu não vou fazer isso porque isso não é a vontade de Deus. Normalmente a reação vem. Por quê? Porque não só o velho homem está ainda ativo, mas também nós temos um costume. E aí esse costume é que é o problema. Por quê? Porque normalmente a gente agia assim, não é? Então, quando faz uma coisa, tem uma coisa sobre nós, nossa reação, ela está ligada muito mais à nossa história do que à nossa consciência. Por isso que Paulo diz assim: você precisa considerar. O que é considerar? Considerar é pensar, irmão. É pensar, olha, por que eu vou fazer isso? Qual o resultado se eu fizer isso? Então, por isso a Bíblia, o Tiago nos ensina que todo homem tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, é uma forma progressiva de reação. Então, primeiro eu escuto, aí ele diz assim: eu não respondo rápido e eu seguro a minha ira. Então, a pessoa falou alguma coisa que me ofendeu, eu ouvi, que eu não tenho como não ouvir, né? Aí eu vou responder. Ele diz: não, seja tardio para responder, ira mais ainda, né? Porque ele diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas isso é possível à medida da intimidade, pastor. Eu sempre penso que Deus pode transformar, e a gente vai experimentando. Só falou sobre isso. Tem áreas da nossa vida que você percebe que aquela área, o Espírito já alcançou o domínio. Então, a reação naquela área já está debaixo do domínio. Pois é por isso, Ilse, que ele usa a palavra santificação. Santificação é um sinônimo de maturidade, né? Então, a gente pensa, está vendo, gente? A nossa dificuldade é porque a gente sempre pensa em santificação por lado negativo, né? Eu não fazer, eu deixar de fazer, não é assim? Eu não faço mais. Só que, de forma bem realista, isso não é assim, gente. Uma pessoa não é transformada totalmente de uma vez. É algo que vai progressivo. Então, assim, há ainda resquícios, há recaídas, não é? E é a maturidade que vai fazer. Porque se a gente vivesse 24 horas da nossa vida conectado com o Espírito de Deus, aí era diferente, não é? Mas a gente não a gente está vivendo nossa vida no dia a dia. E aí a santificação, ela é justamente o controle, né, do meu espírito sobre a minha carne, a minha alma e a minha carne. Isso que é a santificação. Então, é o comando do espírito para a minha alma e para o meu corpo. Então, minhas reações, elas irão expressar a minha maturidade dia a dia. Então, quanto mais maduro eu sou, mais eu vou ter reações próprias, de acordo com a vontade de Deus. Cláudio? Você está falando sobre a gente olhar sempre negativamente para a santificação. Mas a gente não faz isso também aqui, por exemplo, ele vai dizer no versículo 22, que a gente agora liberta o pecado, mas ele diz assim, que a gente foi também transformado em escravos de Deus. Então, não essa natureza da escravidão, ela também é negativa quando era do pecado, e agora é positivo porque eu sou escravo de Deus. Sim, porque não era assim. Escravo do pecado era para quê? Para desobediência. Exatamente. E escravo de Deus é para quê? Para obediência. Então é negativo e positivo. E o resultado dessa escravidão também é negativo e positivo. Sempre. Aí, à medida que eu estou crescendo, que eu estou amadurecendo em santificação, então isso vai se tornando mais comum na minha vida.
Então as respostas vão ser mais acertadas, né? E tal. Aí, mas de vez em quando, gente, o velho homem levanta, né? Aí tinha um hino que a gente cantava que dizia assim: quando o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Porque de vez em quando esse velho homem aqui, né, que está no eu, ele quer levantar de novo, né, e quer agir. E aí então, quanto mais maduro eu sou, mais eu tenho consciência disso, mais eu recebo informação aqui no Espírito e mais eu vou fazer a vontade de Deus. Então, assim, tem áreas da nossa vida que elas são mais fáceis da gente avaliar, né? Então, por exemplo, às vezes uma situação em que não envolve muito hábitos que a gente tinha, né, tão antigos, mas quando pega aqueles hábitos, né, que a gente fazia sempre, isso vai, aí a gente normalmente quer usar essa desculpa como se fosse da nossa natureza, já viu? Não, mas eu sou assim mesmo, eu sou sanguíneo, eu sou assim mesmo, eu respondo na lata, né? Não, gente, isso é o velho homem. Síndrome de Gabriela, né? Isso é do velho homem, isso não é da sua natureza, não. Você agora tem uma nova natureza, uma nova vida. Então, se você está respondendo dessa forma, você está obedecendo à velha natureza, né? Porque agora você é nova criatura, e nova criatura tem uma natureza diferente, então não é assim mais, não é? Então não tem que obedecer à vontade da carne. Eu consolo a gente que ele fala que as coisas do passado só nos fazem parar de vergonha. E é verdade. É verdade. E aí, seu Jonas, e também a gente tem que pensar assim, gente, crente, eu estou usando aqui a expressão crente de verdade, porque assim, não é que tem crente falso não, tá? Mas é que às vezes não tem crente tão maduro, né? Mas assim, um crente maduro, ele, toda vez que ele obedece à carne, o velho homem, isso causa nele tristeza. Causa nele tristeza e arrependimento. E decepção com ele mesmo, né? Então assim, ele vira e fala assim: puxa vida, mas eu já tinha vencido isso na minha vida, aí eu fiz de novo, não é? Quer ver um exemplo? Contar uma mentira, né? Às vezes a pessoa conta uma mentira para se safar, né? De uma situação complicada, não é verdade? Aí, para se safar de uma situação complicada, ele conta uma mentira, ele vai embora para casa, e se ele é crente mesmo, irmão, aquilo incomoda numa certa quantidade, que ele vai voltar lá e virar para a pessoa e falar: olha, eu não falei a verdade. E sabe, irmãos, nós temos uma grande fraqueza na nossa vida. Às vezes, irmãos, a gente sustenta um pecado por causa da vergonha dele. E aí a gente faz a coisa errada, a gente tem consciência, o Espírito de Deus nos incomoda, né, que nós fizemos a coisa errada, mas por vergonha de assumir. Sabe por quê? Porque nós crentes, nós queremos ter uma aparência melhor do que a que nós somos de verdade. Essa é a grande dificuldade da gente reconhecer as nossas falhas, porque a gente quer dar uma aparência para os outros de que nós somos muito crentes, e aí isso nos dificulta reconhecer os nossos erros, e aí tratar os nossos erros, né? E se eu não reconhecer, irmãos, olha, se eu não tiver reconhecimento dos meus erros, eles não são tratados. Então isso é um problema sério que crente tem, sabe, gente? Crente, desculpa a expressão aqui, mas é a realidade. Crente às vezes é muito falso, né? E Paulo fala sobre isso. Paulo fala assim que tem pessoas que têm a aparência de santidade, que na frente dos outros, para não ficar mal, aí a pessoa está, e aí isso faz a pessoa às vezes sustentar um pecado sem tratá-lo, não é? Ou racionalizar. Pois é, mas esse pecado que você tem vergonha dele, você vai contar para os outros? Você não vai contar. Não, veja, sabe o que, Beto? Tem pecado, veja, foi boa a palavra do Beto para a gente trabalhar isso aqui também. Tem pecados, irmãos, que são velados. Esses pecados não precisam ser expostos, mas tem pecados que não são velados. Por exemplo, Beto, eu pensei mal de você,
Eu não preciso falar isso. Eu preciso pedir perdão a Deus. Porque às vezes o contar o pecado gera outro pecado. Porque leva a outra pessoa a julgar a gente, a desprezar a gente. Aí eu estou dando motivo para outra pessoa pecar. Agora, os pecados que não são velados, esses a gente precisa procurar o irmão e confessar. Mas, por exemplo, o mesmo pecado, o senhor falou, eu pensei mal sobre o Beto. Mas se eu pensei mal sobre o Beto e falei para outra pessoa... Aí já são 2 pecados. Aí já não é só mais um. E outra coisa, sabe, irmãos, olha, veja bem, isso aqui é muito importante a gente pensar também. O conceito que a gente tem das outras pessoas nem sempre é a verdade, viu? Isso aqui é o problema do julgamento, porque veja bem, a minha opinião a respeito de alguém pode estar totalmente equivocada. Ela pode estar sendo formada por um monte de coisa, né? Por alguma coisa que eu ouvi, por uma coisa que eu vi e tive a impressão que era, não é? Lembra daquele fariseu que chamou Jesus para jantar na casa dele? Lembra? E chegou aquela mulher que chorou sobre os pés de Jesus, que ungiu lá. Ele acabou com Jesus, gente. Só no pensamento. Ele arrebentou Jesus. Ele virou e falou assim: você não é profeta, isso não é nada. Se ele soubesse, ele saberia quem essa mulher está tocando nele, e ainda mais deixar uma prostituta pôr a mão nele, não é? E tudo. E aí, lembra? A impressão dele, irmãos, o conceito que ele estava tendo de Jesus estava totalmente equivocado. Por quê? Porque era a opinião dele, não é a verdade. Às vezes a gente tem opiniões sobre pessoas, e o pior, quando a gente comenta isso, a gente comete outro pecado, né? Porque aí vira maledicência, aí a gente fala mal do outro. Mas quando o pecado é vergonhoso, ele não pode pedir perdão a Deus diretamente, não? Se ele for velado, Beto. Mas se for um pecado que você fez contra alguém, aí você tem que pedir perdão. Existe isso, é o que eu quero falar por experiência, assim. Existe uma ação diabólica de proteger, né, a nossa imagem. E a gente precisa entender que quem precisa nos aceitar é o Senhor, e não o homem. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então, sim, pedir perdão para o Beto pode parecer ao Beto, a gente fica preocupado com a imagem que eu vou ter na frente de Beto. Mas não é para ele, é para o Senhor. É a imagem que ele vai formar de mim. Que ele vai formar de mim. Mas quando Deus me conduz ao pedido de perdão, é a imagem que Deus tem, que Deus quer formar em mim. É isso que a gente não pensa. Por isso que às vezes a gente não pede perdão sobre as coisas. E aí a gente quer racionalizar, a gente quer, né, justificar, eu fiz isso por isso, eu falei isso por isso, e aí vai, né? Aí, nesses 2 pecados que você falou, né? Você vai voltar naquele cara que você falou mal do outro e explicar, pedir perdão e falar que cometeu um erro. E com Deus. Mas você não vai no outro, você nem sabe o que aconteceu. Não, gente, provocar outro pecado. E quer ver? A gente forma a imagem das pessoas assim, gratuita, né? Por exemplo, tem gente que não gosta do outro, não sabe por que não gosta. O católico vira e fala assim: nosso santo bateram, né? Então não é santo, né? Não é santo. Nenhum dos dois. Entenderam? Então, isso, gente, tudo isso é do velho homem que quer levantar. E se esse homem quiser levantar aqui e dirigir sua vida, Paulo está dizendo, você precisa dizer não. Como a gente diz arreda Satanás, a gente diz arreda pecado. Você não tem mais domínio sobre mim. Aliás, essas coisas de arreda, né? Tá amarrado, arreda, isso tudo não existe nada na Bíblia. Essa é invenção evangélica, viu? Sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Você viu Jesus amarrando alguém, gente? Na Bíblia? Os apóstolos amarrando o diabo. Onde você viu isso? Isso tudo é invenção evangélica, né? Que usa isso aí, né? Eu joguei por terra em nome de Jesus. Ninguém jogou nada por terra, gente. Nossa relação com Deus é totalmente diferente. Nós temos autoridade. Deus não nos deu poder, Deus nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Então, ninguém tem poder para vencer o inimigo. Não é luta de poder.
não tem poder nenhum, você não tem poder. Se for colocar você e o diabo, você está perdido. O diabo tem muito mais poder que você, mas você tem autoridade. Se você manda ele calar, ele cala a boca na hora, né? Por quê? Deus te deu autoridade, Deus não te deu poder. Então não tem homem poderoso, eu não tenho pastor poderoso, né? Não tem oração poderosa, tem Deus poderoso que atende oração, né? Então essas coisas a gente precisa alinhar para a gente entender o propósito de Deus. Aquilo que não está na Bíblia não é cristão, irmãos, né? Isso aí é heresia formada pelo nosso costume evangélico aí, né? Aquilo que está na Bíblia é isso que a gente tem que obedecer e fazer. Beto? Eu estava na igreja batista aí, o senhor está falando desse negócio aí, que eu lembrei. Aí o pastor Milton falou para, se tivesse alguém com alguma mágoa, alguma coisa, eu procurar seu irmão. Aí um senhor assim, levantou lá e pediu perdão. Eu disse, mas eu não fiz nada para o senhor. O senhor não fez nada. Para pedir perdão. É porque eu não te via uma pessoa boa. Uma opinião que tinha sido formada. Aí que bacana, Beto. Viu? Tem uma pessoa aí, olha, veja como que nós somos. Quer ver? A reação também determina a nossa maturidade. Quer ver? Como é? Uma situação dessa, se a pessoa que recebe o pedido de perdão é madura, ele vai olhar para o irmão que pediu e falou assim: não, olha, esse irmão é crente. Bacana. Eu fiquei assim. Ele é crente porque ele foi tocado pelo Espírito de Deus e ele teve a coragem de vir aqui e me pedir perdão. Agora, se a pessoa que recebeu isso não é madura, ele vai dizer: olha lá, tá vendo? Está me julgando, né? Olha lá, estava me julgando, né? Aí, também não falo mais com ele. Estou de mal. Mais pergunta aí, gente? Constantino. Só o Constantino. Não, é só uma coisa, parece que você já até explicou. O espírito age em nossa alma. Sim. Não é isso? E aí você tinha falado com relação ao Alzheimer, ao cura ou qualquer coisa. Você perde a alma e o corpo fica perdido. Sim. Aí nesse caso o espírito para de agir também. Porque a alma está em defeito. Não é o Espírito Santo, né? Por isso que a confissão de fé nossa fala, né, que aqueles que são problemas mentais, né, débitos mentais, eles são, se eles foram eleitos, eles são totalmente renovados e purificados para entrar na glória, né? Por quê? Porque não tem consciência. Né? E se ele não tem consciência, a alma dele está em defeito. Então não é por causa do pecado dele, né? É porque tem um problema de saúde, né? Então, aí a gente pensa, uma pessoa com Alzheimer de repente esquece que é crente, né? Ele deixou de ser crente? Não. Porque aí que entra, porque a obra de Cristo, ela foi feita onde? Na alma? Não, foi no homem interior, foi no Espírito. A alma só recebeu o comando, mas aonde processou a salvação? Aqui. Por isso que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Não testifica na nossa alma, ele testifica no nosso Espírito, lá dentro, no homem interior, né? Para a gente poder responder a Deus, né? Mas a gente, lá em casa a gente está tendo essa experiência com Alzheimer, né? Mas a fé da mãe ainda vai lá. A memória espiritual dela é intocável. Ela esquece os filhos, esqueceu o papai. Mas assim, quando ela fala da fé, quando ela fala de Cristo, é intocável. 15 vezes por dia fala, Deus lindo, Deus ela ora, ela canta, ele está com ela, é o que ela lembra. A música do mundo ela já esqueceu, mas a cristã ela lembra. Impressionante. Ele fala que, igual aconteceu com o Beto, esse assunto, dizia que o crente tem prazer na santificação. Ele não entendeu, mas o homem lá, por ser crente, pediu ele perdão. Então, o pastor estava dizendo que quem é crente, como o senhor falou, tem prazer na santificação. Eu achei. Porque é uma coisa, seu Jonas, porque é uma coisa natural, né, da vida cristã. Então, quando ele fala de obedecer e se tornar-se servo da justiça,
Ele está dizendo que isso agora é uma coisa natural. Nós fomos tirados de uma condição e fomos postos em uma outra condição. E essa nova condição que nós fomos entregues a ela é uma condição de obediência a Deus, de querer servir a Deus. Então, o crente tem prazer na lei do Senhor, medita nela, tem prazer em adorar a Deus, né? Tem prazer em estar com os irmãos. Então, tudo isso é algo natural, gente. O que não é natural é não fazer. Por exemplo, quando um crente não tem desejo de estar na casa do Senhor para adorar a Deus, isso não é natural, isso é coisa do velho homem, não é? Quando um crente não quer louvar a Deus, não quer agradecer a Deus, então isso não é natural. Pelas preferências, né? Aí na verdade o que faz é que altera tudo, né? Altera toda a vida. E aí então cada dia mais a gente vai crescendo em santificação, em relacionamento com Deus, em relacionamento com os irmãos, né? E as bênçãos de Deus, elas vão sendo derramadas para isso, para que a gente possa crescer em santificação, em obediência à justiça, né? O modo de vida correto que Deus tem para nós. Foi essa ordem de Deus para Josué, né? Fala dessa lei. Medita nela dia e noite. Bia? Eu vejo assim, a mudança do velho e do novo homem. Meu pai, quando ele se converteu, ele era um homem assim, muito irascível, né? Tudo ele esbravejava, e ele jurava muito, eu juro, esse teto cai na minha cabeça, e falava essas coisas, falava alguns palavrões também, depois que ele se converteu. Mas assim, parece que foi um milagre, porque aquilo foi tirado dele. Mas é mesmo, foi ao longo que ele foi aprendendo, é o Espírito de Deus agindo no Espírito para que a gente possa fazer. Eu não sei se vocês já observaram, às vezes a pessoa, quando ela converte, ela muda o semblante. Até o semblante. Impressionante. Muda, fica mais bonito. Fica mais bonito. Meu pai ficou porque ele fumava muito, né? E ele era assim. Caiu. Aqui, assim. Tem uma foto lá dele da minha formatura, ele fumante. Depois ele de Souza, aí você conheceu ele, né? Todo assim, gordinho, de Souza. Mas alguém tem pergunta aí? Não? Então, olha, aí Paulo prossegue. Veja, então ele falou, então agora o modo de vida é diferente. Antes vocês entregavam o corpo de vocês, os membros de vocês, para fazer o que era errado, agora vocês vão oferecer os membros de vocês para fazer o que é de Deus. Aí ele continua, versículo 20, ele diz assim, no versículo 20, porque quando eras escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Aqui ele está dizendo assim, quando vocês eram escravos do pecado, vocês nem preocupavam com a justiça. Para vocês a justiça não significava nada. Vocês não iam obedecer mesmo, não iam fazer a vontade de Deus mesmo, então vocês estavam isentos com respeito a ela. Vocês não estavam nem aí para a justiça, né? Aí ele continua, versículo 21. Naquele tempo, olha, qual tempo? Quando era escravo do pecado. Ele diz, naquele tempo, que resultado colhestes? Está dizendo assim, o que isso trouxe para vocês de benefício? Né? Naquele tempo, quando vocês viviam obedecendo o velho homem, o que isso trouxe de benefício para vocês? Aí ele continua, ele diz assim, somente coisas de que agora vos envergonhais. E é mesmo, né? Quando a gente olha lá para o passado, não é? A Nilza fala muito isso. Nilza fala porque quando ela era nova, a mãe fazia promessa para ela pagar, né? E aí ela ia, por causa de um problema de saúde, ela ia lá para pagar as promessas, né? Aí ela ficava olhando assim, subir a escadaria da igreja de joelho, e andar tantos quilômetros lá na igreja para levar uma coisa para a santa. Aí ela fala assim, nossa, tem uma vergonha disso. Eu falo, mas Deus, isso já passou, isso era do velho homem, né? Isso é mesmo, mas é vergonha mesmo. Pensa no modo de vida que a gente tinha antes de conhecer a Cristo. É coisa que só traz vergonha, não traz benefício para nós, não é? Só traz vergonha para a gente. Aí ele prossegue dizendo, aí diz assim, porque o fim delas era o quê? Morte. O resultado final
se a pessoa continuasse naquele caminho, qual que era o resultado final? Morte, não é? Aí ele diz, agora porém, olha, veja, ele diz, agora não, agora é diferente. Ele diz, agora porém, libertados do pecado, da natureza pecaminosa, ele diz assim, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. Então ele está dizendo, agora, o caminho de vocês é outro. Antes vocês estavam caminhando em direção à morte, agora não. Agora vocês estão caminhando rumo à santificação e no final desfrutar da vida eterna. Então, agora no mundo aqui, santificação e no final de tudo, a vida eterna com Deus. Então vocês estão caminhando para o outro caminho, que foi o caminho anterior, né? Então agora é outro caminho. E aí ele termina assim, dizendo, por quê? Por que era assim? Ele diz, porque o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus? Por que o salário do pecado? Porque o resultado, o benefício de quem faz o pecado, ele está dizendo assim, o pagamento que a pessoa vai receber por servir ao pecado é o quê? Morte. É obra, né? É obra. É obra da carne, né? Da carne. Então uma obra é um serviço, tem que pagar. Não é? Então qual é o pagamento por praticar o pecado? Por viver em pecado? O pagamento é a morte. Ele falou assim, mas ao contrário, né, disso tudo, qual é o benefício de andar, né, segundo a vontade de Deus na nova vida? Ele diz assim, a vida eterna em Cristo Jesus, né? Nosso Senhor. Amém. E eu acho interessante, ele podia ter parado aqui, a vida eterna em Cristo Jesus, não é? Só isso já era suficiente. Aí ele termina assim, nosso Senhor. Por quê? Porque quem era o Senhor antigo? O pecado. E agora qual é o Senhor que nós temos? Cristo Jesus, né? Então, para a gente concluir, veja, Deus não nos salvou, irmãos, para a gente estar liberado para fazer aquilo que a gente quiser. Deus nos salvou para a gente fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então nós não estamos liberados para viver. Cristo não nos libertou para a gente escolher fazer aquilo que a gente quer fazer, não. Ele nos libertou para que a gente possa obedecer a Deus, né? Fazer aquilo que é a vontade de Deus. E ele foi o exemplo para todos nós aqui na terra. Quando ele diz assim, a minha vontade é fazer o quê? A vontade daquele que me enviou. Qual é a vontade do crente agora? Fazer a vontade de Deus, né? Bacana, não é? Então essa é a vida cristã. Paulo é maravilhoso, gente. Uma mente igual essa de Paulo aqui, num tempo em que Paulo viveu, só uma mente transformada pelo Espírito de Deus para pensar nessas coisas, né? Hoje, para a gente olhar isso aqui, a gente fica admirado, né? Imagina as pessoas da época de Paulo, gente, não é? Por isso que Pedro falou assim, que Paulo escreve coisa difícil de entender, né? Mas é justamente por isso que ele só entende espiritualmente, não entende racionalmente, não entende espiritualmente. Pastor, e assim, estando em Cristo, né? Eu posso, Deus nos chamou para isso, e não só isso, Ele me deu plenas condições para isso. Porque as pessoas falam que vida cristã é muito difícil. Não é, porque Deus me deu tudo o que eu preciso para a piedade. Pois é Cristo. Isso. A obra de Cristo me deu condição. Então veja, vamos esquecer essa parte aqui, porque essa parte era passada, não é? Vamos só para essa parte aqui. Então veja, olha, quais são os recursos que Deus me deu? Primeiro, Ele me deu uma nova vida, né? O Espírito de Deus coloca no meu espírito a vontade de Deus. O meu espírito comanda a minha alma, dá a informação para a minha alma, e aí então o meu corpo responde. Olha que bacana, né? Então, se você pegar isso aí em cada situação, você verá a hora que é a carne e a hora que é o espírito que está agindo. Numa situação mais simples possível você pensar. Pastor Nilo esses dias me contou uma história de uma irmã que tem na igreja que é muito serva de Deus mesmo, demais. Ela estava no supermercado
e ele pegou, e ela pegou um abacaxi e pôs no carrinho, um abacaxi. E aí ela estava andando com o carrinho, parou e foi olhar uma coisa na gôndola. Enquanto ela foi olhar, ele pegou o carrinho e saiu puxando o carrinho. Ela pegou e pôs a mão dele e disse assim: ô moço, não reconheceu ele, né? Por trás, ô moço, deixa eu te falar, meu abacaxi está no seu carrinho, tá? Deixa eu só pegar meu abacaxi no seu carrinho. Olha a reação de uma pessoa crente, não é? Se fosse uma outra situação, eu dizia: opa, para aí, esse carrinho é meu, você está pegando meu carrinho. Passada. Mas ela resolveu pagar o preço de pegar o abacaxi, pegar outro carrinho e colocar. Não uma coisa simples, pequenininha, mas revela assim, a reação do crente é diferente. A reação que é movida pelo Espírito de Deus, através do nosso Espírito, é diferente, o comando é outro. Aí, a pessoa ofendeu, eu tenho a escolha aqui, eu vou reagir com o velho homem ou vou reagir com o novo homem? Então eu vou dizer: ô meu irmão, me desculpa se eu te fiz alguma coisa, ou te falei alguma coisa, te magoou, né? Me desculpa, pronto, me perdoa, né? Aí, ou então, o que você está pensando que você é? Né? Não, quem eu sei para falar desse jeito comigo? Pastor, eu tenho uma experiência que eu gosto de contar para os outros, porque foi uma experiência tão forte para mim. Eu estava começando a dirigir e eu estava em Belo Horizonte e eu fechei um cara numa situação qualquer. Não foi intencional, era uma falta de prática mesmo na direção. E esse homem começou a me seguir. Começou a me seguir. Eu falei: nossa, ele está bravo demais esse homem. E ia tentando sair fora, mas chegou uma hora que o sinal fechou e não teve jeito. Quando eu parei, ele parou do meu lado. Ele parou do meu lado e falou assim: a senhora é louca! Eu falei: moço, pelo amor de Deus, me perdoa, eu errei mesmo. Aí ele falou assim: então tá bom. Acho que ele engoliu todos os palavrões que ele ia falar pra mim. Eu estava indo para essa mesma situação, eu estava indo para Belo Horizonte e pegamos a minha verde ali. E eu não vi que a Vanessa, que era aqui da igreja, né, que foi esposa de Deus, estava atrás de mim no carro. E aí ela começou a dar farol. E eu vi que estava dando farol, eu passei para o lado esquerdo. Ela passou para o lado direito, ela passou atrás de mim e continuou dando farol. Eu voltei para a pista de cá, ela passou para cá e continuou. E aí eu peguei, passei para o outro lado e diminuí a velocidade e ela passou, foi embora. Aí encontrei com ela na rua e falou assim: não, pastor, eu tentei pirraçar o senhor para ver se o senhor ia falar alguma coisa ou fazer alguma coisa, o senhor não falou. Eu falei: graças a Deus, graças a Deus. Eu dei um bom testemunho, graças a Deus, porque senão tinha xingado, né? E o trânsito é interessante. O trânsito é terrível. A pessoa encosta na gente, a gente quer ou apertar o acelerador, ou então quer pirraçar a pessoa, né? Frear e vai andar atrás de mim aqui, né? Pastor, mas tem um detalhe nesse tudo aí, a gente não pode fugir da realidade que não é fácil. Por que não é fácil, Jonas? Interessante. Por que não é fácil? É porque tem uma cultura aqui, viu, gente? Tem um hábito que nós vimos fazendo. Né? E tudo aquilo que virou hábito na nossa vida, para a gente mudar, é difícil. Então tem que obedecer o comando. E aí é por isso que Paulo diz: é uma escolha. Então você tem que decidir, escolher obedecer ao Espírito ao invés de obedecer à carne. Esse tratamento aí está sendo para nós hoje, não foi toda a vida, mas hoje nós vivemos esse ensinamento, mas tem coisas que é só a pessoa ligar uma coisa com a outra, apesar que não está ligado ao assunto, mas, por exemplo, um homem orar e esperar não sei quantos anos para a esposa engravidar. Igual aconteceu no passado com Abraão, com Isaac. O homem lá fala: não, você vai casar com essa, você vai casar com ela. Trabalhou mais de 20 anos para receber o que queria. E assim nós, nessa simplicidade desse ensinamento, a nossa natureza é tão... Porque, sabe, seu Janos, eu preguei um dia aqui na igreja, porque a gente sempre pensa que o importante é o resultado final, né?
então, da nossa fé. Por exemplo, tem gente que fala assim: eu não me preocupo não, se eu for para o céu eu estou satisfeito. Não é? Você já viu gente falando assim? Se eu ir para o céu eu estou satisfeito, né? A pessoa está achando que o mais importante é a chegada. Irmãos, o mais importante não é a chegada, o mais importante é a caminhada. É porque a chegada acabou, irmãos, né? E todos nós vamos chegar juntos na condição, não no tempo, na condição. Ninguém vai entrar no céu mais santo do que outro. Todo mundo vai entrar na mesma condição no céu, né? Isso a Bíblia ensina claramente isso. Então o importante não é a chegada, o importante é a caminhada. Porque é na caminhada que nós desenvolvemos, é na caminhada que nós revelamos, testemunhamos, que nós abençoamos, né? Que nós demonstramos a nossa fé. É na caminhada. Então é por isso que Deus deixa a gente aqui. Você acha que haveria algum resultado bom de Deus permitir a gente ficar aqui para pecar, para desobedecer a Deus, para magoar os outros e tudo? Deus ia ficar feliz com isso? Então, por que Deus não leva então na hora que a pessoa converte? Era a coisa mais simples, mais fácil, não é? Mas não, é porque a caminhada aqui é que importa. Porque nessa caminhada todas essas coisas vão ser reveladas. Por isso, gente, que Jesus não veio adulto. Né? Jesus podia ter encarnado adulto. Não podia? Ele precisava nascer criança? Não, mãe. Ele podia ser adulto, morrer na cruz e pronto, salvar todo mundo. Por que ele veio criança, irmãos? Porque tem um tempo, tem um processo, e é nessa caminhada que nós revelamos tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E ele é uma referência para a gente. Não é? Até como criança. Em criança, a Bíblia diz que ele foi obediente aos pais em tudo. Né? Então, criança tem desculpa para ser... Aí, Elisa, ó. Criança tem desculpa para ser desobediente aos pais? Não tem não, Jesus não foi. Por que criança tem desculpa para ser rebelde, né? Desobediente? Não tem não, Jesus veio criança para mostrar que criança serve a Deus como criança. Amém. E adulto serve a Deus como adulto. Amém. E nós, quando nos convertemos, somos crianças espirituais, para servir a Deus como criança, como Jesus era criança e servia a Deus. Tudo é assim, irmãos. E está claro nas Escrituras, né? Amém. A gente só precisa ter olhos espirituais para enxergar. Você viu uma expressão que o senhor usou uma vez, que o senhor falou que antes da pessoa querer fazer, a pessoa tem que ser. Se a pessoa tem esse objetivo, ele vai sempre buscar essa condição. Né? Amém, gente? Amém. Só o doutor. Voltando atrás no assunto do trânsito, entre outros, eu estou no trânsito de 24 horas, né? E o seguinte, está faltando muito as coisas que estão acontecendo, que está todo mundo ciente, né? Com as mortes recentes que teve sobre o trânsito, né? Sete Lagoas, essa recente agora, está faltando muito o amor de Deus. Resumindo tudo. Temor a Deus, né? Isso, temor a muito. As pessoas. Verdade. Né? Se as pessoas. Eu falo nós, né? Com certeza que tem mulheres, tem homens aqui que são habilitados. Eu te falo por experiência própria. Vamos pensar muitas vezes antes de agir, porque está faltando isso. De reagir, né? Na estrada, né? Está faltando reagir. O pessoal está esquecendo pelo amor de Deus. É verdade, é verdade. Vamos ficar em pé para a gente terminar? Vamos receber a bênção e assim nós encerramos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, até a noite.